Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, pessoal, hoje nós daremos continuidade aqui, não é, a nossa já famosa série, não é? A história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último encontro, né, o primeiro realizado nesse ano, abordamos aqui justamente a respeito da jornada dos apóstolos, né? A partir ali do momento, né, de Pentecostes, a preparação desses apóstolos, né, destes santos, justamente para a vida ali de evangelização, não é? Essa preparação espiritual, né? Eles tiveram toda a preparação lógica, né, a preparação de conhecimento, a vivência que tiveram com o próprio Messias, né, com o próprio Deus ali, né? No caso, em sua segunda pessoa, né, em Nosso Senhor Jesus Cristo, eles tiveram todo o ensinamento juntamente com Deus, né? Eles tiveram todo o ensinamento lógico, toda a preparação filosófica, a preparação também espiritual, né? Mas no caso, vamos dizer assim, o próprio jejum, a própria, vamos dizer assim, a vigília espiritual de preparação, ela foi justamente nesse período que a gente chama de Pentecostes, né? Quando ali é o período entre a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus, né? Então, nesse período, justamente, Cristo ele aparece ali por 40 dias, né? Ali para várias pessoas, né? No caso, na península do Sinai, ali na região de Jerusalém, arredores, enfim, até mesmo na parte ali da dita Antioquia, né, em toda essa região, ele aparece para várias pessoas, justamente para que essas pessoas elas dessem testemunho lógico, digamos, ocular, né, do próprio Deus ressuscitado. Então, para vocês verem, não foi algo falado, foi algo justamente vivido. Então foram centenas, se não milhares de pessoas que avistaram o próprio Cristo ressuscitado, né, caminhando dentre eles, conversando, inclusive filosofando com algumas pessoas nesse período. E também é um período no qual o próprio Deus ele designa ali que ordena, no caso, né, instrui ali os discípulos para que eles permanecessem ali numa espécie de vigília, né, de preparação espiritual, de jejum, né, para o Pentecostes, né, que é justamente nesse período em que eles, digamos, terão aí a própria, vamos dizer assim, a própria chancela do Espírito Santo para que eles pudessem evangelizar, né, no caso ali, ter as mesmas premissas de Cristo, né? Então ocorre ali que alguns desses apóstolos conseguem curar pessoas, se tornarem espécies ali de catalisadores, né? Digamos, do próprio Deus ali, né? Se tornarem intermediadores ali desses milagres, né? De cura, de provação ali em relação à própria fé, né? A própria fé verdadeira, a própria manifestação do Deus verdadeiro. Então eles têm essa chancela, né? E também falamos aí a respeito justamente desse início, né, de como se institui a questão da Santa Igreja, né, de como ali, enfim, começa esse ministério, né, no caso ali com São Pedro sendo basicamente o primeiro Papa, que a gente pode chamar assim, né, o primeiro sumo sacerdote, né, e os outros apóstolos ali justamente seguindo o mesmo caminho, né, no caso ali com a própria filosofia ali, no caso com a própria evangelização, né, em diferentes locais ali, não somente do continente onde hoje se situa a Europa, como também o Oriente Médio, norte da África, né, a própria península do Sinai. Então vai ser aí um trabalho de início assim de cara e coragem, né, quando os apóstolos eles irão justamente aí se aventurar pelo mundo, né, levando a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E nesse período, né, que se inicia justamente a perseguição por parte aí dos pagãos, né, que começam a enxergar nos cristãos aí uma ameaça, né, justamente porque você tem toda uma diferença, né, entre ali o paganismo, que é aquela questão do culto público, aquela coisa ali bizarra, né, enfim, voltada ali à questão materialista simplesmente, não é? E o cristianismo que ele é voltado ao indivíduo, que ele é voltado justamente de cada indivíduo através de sua consciência, né, através de sua reparação espiritual. Então é algo completamente diferente, né, algo que sacode, digamos ali, com aquela sociedade, vamos dizer assim, putrefata, né? E o que acontece? Esses indivíduos, eles começam a perseguir os cristãos, eles começam a vê-los como uma ameaça justamente por serem a verdade, então eles começam a tentar eliminá-los, né? Então começa-se aí justamente com os próprios fariseus, né, que são judeus inclusive, e começam a perseguir os cristãos, né? E vai cair aí justamente em uma dessas
vamos dizer assim, oligarquias, né, judaicas, que vão contratar aí um mercenário chamado Saulo, né, que era aí um pagão, né, um oficial romano pagão, que vai lá começar a perseguir os cristãos com um bando ali de mercenários, mas que vai receber aí a própria, vamos dizer assim, ali a própria manifestação, né, de Deus ali, né, de Cristo, através ali dos seus, enfim, vamos dizer assim, através de suas perseguições ele acaba sendo tocado, né, pelo próprio Deus, e ocorre que ele se converte justamente ao cristianismo, né, ele se torna um cristão, né. E, enfim, a partir disso você vai ter justamente aí também um trabalho de evangelização, né, de Saulo, que se transforma agora em Paulo, né, o apóstolo, seria o 14º apóstolo após Matias, né, um apóstolo aí da evangelização, né, do combate através da comunicação e da evangelização através da lógica, através de uma filosofia da dogmática católica, sendo aí talvez o maior difusor do catolicismo, né, no caso do cristianismo, e ele se torna aí o grande expoente, então, tanto quanto os próprios apóstolos em si, né? Você vai ter ali São Pedro, obviamente, também vai fazer um excelente trabalho, o próprio São Tomé e outros ali, né, mas São Lucas, né, São João, que nós vamos inclusive falar mais a respeito dele, São João Evangelista, mas principalmente na questão de São Paulo, aí, esse trabalho que ele teve, né. Enfim, falamos um pouco a respeito disso e da perseguição que os cristãos tiveram nesse período, mas não falamos um pouco sobre a sociedade romana justamente no período, né, dos acontecimentos da vinda do Messias ali, né, do seu mistério, né, de paixão, ressurreição e o início da evangelização. Nós não pegamos esse período para abordar justamente sobre Roma, porque obviamente também na burocracia romana o tempo não parou, mas temos que falar um pouquinho também a respeito disso, né, para que entendamos como que era o período. As pessoas normalmente falam, por que não se fala às vezes a respeito ali do imperador romano da época, por exemplo, ali da vinda de Cristo, né? Então nós temos toda uma informação a respeito disso, né? Todo um período, né, em que se decorre vamos dizer, esse grande feito, né? E hoje nós vamos falar justamente a respeito disso, né? Ali do primeiro imperador romano, né, de Augusto, que teve aquele reinado ali estável, né? E vamos falar principalmente hoje aqui a respeito do seu sucessor, né, que é justamente o imperador que irá comandar, vamos dizer assim, o Império Romano no período de Cristo, né, no período da vida de Cristo, ali que ele vai inclusive ser uma figura até chave para se entender um pouco ali a respeito do que a gente chama de dinastia Júlio-Claudiana, né, que tem ali cerca de uns 5 imperadores ali, né, uma sequência de imperadores, que esse imperador ele vai ser uma peça-chave, né? Então vamos falar a respeito justamente dele, que se chama aí Tibério, né? Vamos falar a respeito dele hoje aqui. Então espero aí que o pessoal deixe um like aí no canal, curtam aqui os nossos conteúdos, tá? E se inscrevam aí para receber aí mais informações, novos vídeos, enfim, né? novos conteúdos aqui a respeito de conhecimento e cultura, né? Então fiquem ligados aí, vamos começar o nosso vídeo. Bom, justamente em relação aqui à consolidação, né, quando o Império é consolidado através de Otaviano, agora proclamado Augusto, né, com a consolidação do Império, Augusto ele reinava aí imponente, né, sem rivais à sua altura, justamente aí pela consolidação, né, enfim, a parte do Império, a questão da organização de uma casta ali em relação ao Império, né, de toda aquela questão das pessoas que foram leais aí justamente à sua coroação, né, como imperador. Uma verdadeira aristocracia nesse caso, né, ela se desenvolveu nesse período, né, no qual não somente aí o direito, né, ele havia se consolidado até de uma forma mais, vamos dizer assim, precisa, né, mais complexa, como também a própria burocracia em relação à administração pública, né. E a religião politeísta do culto público, né, ela dava ao imperador um status considerável, né, sendo este quase que um sumo sacerdote, né, além do general supremo das legiões romanas. Então, nesse período, o que acontece? Otaviano ele conseguiu alcançar o posto dele aí como imperador supremo de Roma, né. Então ele teve a questão do segundo triunvirato, todos os conflitos que ele teve, né, ele conseguiu se consolidar aí como imperador, né, conseguiu aí criar uma estabilidade em relação a isso, um governo, vamos dizer assim, sem caos, né, sem toda aquela questão ali
das oligarquias, dos patrícios, enfim, toda aquela questão de jogo de interesses e conflitos caóticos cessou, né, no caso com o Império, com aí, vamos dizer assim, o Senado ele funcionando mais como um colegiado de aconselhamento, né, do imperador, e o imperador sendo uma figura monárquica, né, uma figura aí central, né? Então ele não é somente um líder de legiões, né? Ele não é o líder dos líderes das legiões somente, ele é também uma espécie de sumo sacerdote ali do politeísmo ali, como também enfim, uma espécie de juiz supremo também ali, né, no caso da parte do direito. Então ele tem várias premissas, né? Então você tem uma estabilidade ali sem, vamos dizer assim, caos, né, sem instabilidade. Então é tudo muito bem organizado nesse período, e Roma ela começa a ter uma nova Belle Époque, vamos dizer assim, através aí dos imperadores. Então vai se iniciar um novo período aí, né, que sai daquele caos ali da corrupção da República em si, né, que é algo muito importante para esse período. Enfim, o alto governante ele detinha um enorme poder, né? Obviamente, né? Toda essa estrutura burocrática estava aí, vamos dizer assim, sob a sua moderação, né? Porém, ele tinha problemas aí quanto às suas, vamos dizer assim, a sua linha sucessória, né? Até porque ele, enfim, tinha uma família até considerável, né? Enfim, por todas aquelas questões de ancestralidade, ele tinha problemas com a questão da linha sucessória dele, né? Por ter ali a sua primogênita, né, sendo mulher, ele acabaria por voltar a sua atenção justamente aos seus netos, né, Caio e Lúcio, né, como seus possíveis sucessores aos tronos. E é nesse cenário aí que um improvável indivíduo ele vai surgir, né, nessa questão aí, nesse elo de ligação entre Augusto, né, no caso Otaviano e Augusto, e seus descendentes, né. Esse indivíduo chamado Tibério Germânico, né, ele havia nascido em cerca de 42 a.C. Então isso ocorre 42 anos antes aí da vinda, no caso do Messias, né, na província de Roma. Tibério, filho aí de um casal, né, até de posses, vamos dizer assim, Cláudio e Livia Drusa, né, ele presenciou em sua infância e juventude os grandes conflitos, né, que se sucederam em relação à transição do segundo triunvirato aí para o Império. Então ele testemunhou todo aquele caos do segundo triunvirato, né, aqueles conflitos, principalmente entre Otaviano e Marco Antônio, né, ele viu muita, vamos dizer assim, muita guerra, muito conflito, muita instabilidade, muito jogo de poder, né, uma época ali de muito caos, né, que ele presenciou. E fiel justamente à figura de seu pai, né, que era um fervoroso aliado de Marco Antônio, inclusive, ele não nutria qualquer simpatia pela família Juliana, né, do contrário, ele até desprezava, inclusive, né, ele, no caso, o pai de Tibério, né, esse indivíduo chamado Cláudio, não vamos confundir com outro Cláudio que nós vamos ver aí para frente, mas esse indivíduo, marido de Livia Drusa, né, ele era, vamos dizer assim, um alto oficial romano, comandante de destacamentos romanos, e ele era fiel ali justamente aos princípios, vamos dizer assim, às premissas de Júlio César, né, de César. E no caso, na linha de sucessão, né, ele estava mais inclinado, digamos, a ser fiel a Marco Antônio do que ao Otaviano, o qual ele desprezava, né. Porém, e obviamente, não é, Tibério sendo filho dele, seguiu a mesma linha, né? Então ele estava ali coligado, né, com Marco Antônio. Então ambos ali não nutriam muito afeto ali pela dinastia Juliana, né? E quis o destino, né, que com a derrota da frota antoniana, né, a frota de Marco Antônio, a família de Tibério acabasse por se tornar uma espécie de devedora da família Juliana, né? Sendo eles perdoados dos crimes de conspiração, uma vez que tinham se aliado ali com Marco Antônio e tinham sido derrotados em batalha, né, pelos exércitos ali de Otaviano. E para tornar o jovem ainda mais revoltado, né, com suas desavenças aí com Otaviano e com outros, né, por volta de 38 a.C., a sua mãe, que não era nada boba por sinal, era extremamente interesseira, né, no caso Livia Drusa, ela acaba se divorciando do pai de Tibério, né?
caso Cláudio, e aceita se tornar, inclusive, esposa, né, do próprio imperador, de Augusto, né, seu inimigo declarado. Então ela meio que gospe no prato que ela comeu, né? Ela, enfim, se divorcia, né, de Cláudio, que era o seu marido, seu arrimo, a pessoa que, enfim, tinha lhe dado todo o apoio na vida, enfim, que a amava ali, se divorciou do indivíduo da noite para o dia. Você não tem mais valor nenhum, agora vou pro lado que tem mais dinheiro, tem mais posse, que comanda o negócio todo. Então ela meio que se torna aí a esposa, né, no caso de Otaviano Augusto, né, para complicar mais a situação ainda, né? Enfim, e aí Tibério consequentemente se torna uma espécie de enteado, né, do próprio imperador. Em sua pré-adolescência, após a morte de seu pai, aí biológico, né, por várias razões aí de saúde acaba falecendo, né, no caso Cláudio, Tibério resolveu por se dedicar aos estudos, né, e meio que parasitar, vamos dizer assim, por entre a alta esfera romana, tornando-se uma espécie de protegido do próprio imperador. Então, justamente por ser um enteado, né, do imperador ali, né, no caso, tendo Augusto se casado com Livia Drúzia, essa senhora interesseira, né, o filho dela, Tibério, ele acaba meio que parasitando por esse meio, ele se torna ali um enteado, então obviamente ele começa ali a desfrutar das mesmas riquezas, do mesmo luxo ali da família imperial, né? Então ele aproveita isso para começar a estudar, para começar a se dedicar aí a, enfim, se tornar cada vez mais independente, né, desse elo que ele tinha com a mãe dele, a qual ele começa a não nutrir mais nenhum tipo de consideração, né, depois de tudo que ocorre, né? Obviamente ele se revolta extremamente com isso, então ele começa a se aproveitar, digamos, dessa riqueza para ele se tornar cada vez mais independente, mais distante desse nicho, né? E aproveitando esse seu prestígio, né, que ele começa a ter, o jovem Tibério ele buscou absorver tudo o que podia sobre a filosofia estoica. Então ele começa a aprender muito sobre filosofia, sobre conhecimento, sobre oratória, enfim, assim como os dons da comunicação, né? Ele começa a se tornar um indivíduo comunicativo, um indivíduo com uma excelente dicção, enfim, um indivíduo bem, vamos dizer assim, comunicável, né? Em especial, né, a questão da retórica. E justamente por meio de seus conhecimentos ele iniciou uma carreira como justamente uma espécie, né, de advogado, vamos dizer assim, no período, né? Tornando-se por volta de 20 a.C. um dos melhores oradores do Fórum Romano. Então ele começa ali a, enfim, participar da área do direito, justamente defendendo outros indivíduos naquela questão daqueles processos oratórios, né? A gente não pode comparar com o nosso direito moderno porque é uma situação diferente, ele não era a mesma questão, né, que a gente chama aí do direito que a gente conhece hoje, né, um direito diferente pela questão ali da oratória. Então ele se torna ali um excelente orador, um excelente comunicador na questão do direito, na parte da defesa, né. E sua fama e talentos, né, elas acabam por chamar a atenção de um indivíduo aí chave, vamos dizer assim, no período ali da história de Roma, né. E, enfim, todo mundo sabe, Roma é um império de guerreiros, é um império de indivíduos combatentes, né, de exércitos poderosos, de expansionismo. E um dos grandes generais do período, um dos indivíduos mais respeitados e formidáveis por suas conquistas, era justamente Vipsânio Agripa, né? Agripa, que era basicamente aí, se não, né, um dos generais mais requisitados por Otaviano, né, um dos indivíduos aí mais respeitados, mais admirados de Roma, né. E Vipsânio, ali, o Agripa, ele começa a justamente deslumbrar ali o talento, né, no caso de Tibério, né, como um comunicador, como um sujeito ali de destaque, né? Alguém que justamente tem talentos além ali da simples aparência, né? Lembrando que Tibério até era um pouco magro ali, nem tanto assim atlético, né? Um sujeito ali, vamos dizer assim, de força, mas ao mesmo tempo ele tinha um carisma, ele tinha uma presença, vamos dizer assim, incrível, né? Isso começa a chamar a atenção do Agripa. E justamente sendo contratado, né, por este general, né, por Agripa, Tibério ele foi incumbido de enviar um destacamento de legionários para o leste, no caso do continente, hoje Europa, aí, né, na região da rebelde Armênia, né, que era
uma pequena província, né, onde hoje situa-se o leste europeu, né, divisa entre o leste europeu e o Oriente Médio, que não eram muito fiéis, digamos, a Roma, assim, né, eram meio rebeldes ali e tal, e ele é enviado para conter a situação lá, apaziguar, dar um jeito lá nos rebeldes, né, nos arruaceiros, né. E a missão de recuperar relíquias romanas, assim como tornar a província uma cliente do Império, foi executada com maestria por parte do Tibério, né, o qual viu-se nas graças do comandante, tornando-se um leal amigo do mesmo. Então o que ocorre? Nesse período Tibério, essa missão a qual ele é incumbido, ele vai e ele consegue conduzir as tropas, mesmo ele não sendo um militar, vamos dizer assim, a gente pode colocar nesse quesito, né, um legionário, um indivíduo que foi treinado para guerrear com tropas, embora o seu pai fosse um comandante de destacamentos, né, seu falecido pai. Mas Tibério ele não foi treinado dessa forma, ele foi treinado entre burocratas, ele viveu entre pessoas ali da administração pública, mas ele se sai assim, vamos dizer assim, de forma, ele consegue, né, conduzir as legiões ali de forma excelente, né, um destacamento qual ele é ali responsabilizado. Ele vai até a região da Armênia, ele consegue conter as revoltas, consegue lá fazer os acordos com o pessoal local, consegue apaziguar o negócio, colocar uma espécie de governo fantoche lá no local e resolver a situação. Então ele se sai ali como um vitorioso, né, e cai nas graças aí de Agripa, que começa aí a tratá-lo como se fosse seu protegido também, uma espécie ali de braço direito, inclusive, né, o que é algo impressionante, né. Isso é muito destacável, né? E além disso, há justamente se destacar que Tibério ele amava Vipsânia, que era justamente a bela e jovem filha de Agripa. E pelos seus grandes feitos ele veio a desposá-la no ano 19 a.C. Então, vamos dizer assim que Tibério ele começa a enxergar em Agripa uma espécie não só de amigo, mas talvez o irmão mais velho, o tio ou mesmo o pai que ele deixou de ter, né? Aquela figura de cuidado, vamos dizer assim, aquela figura de tutoria, a qual ele não tinha mais, né? Quando era ali, no caso, o pai dele, ele começa a enxergar em Agripa, começa a ver ali um grande amigo, um símbolo, né? Alguém a quem seguir, a quem pedir conselhos. Então ele, além de ele ser um sujeito de grande conhecimento, ele tem essa figura a qual ele se espelha, né? E também começa a amar por consequência a filha, né, de Agripa, no caso, que era a Vipsânia, e casa-se com ela, que era uma jovem muito bela, uma jovem inclusive ali como é que vamos dizer assim, de boa índole, de boa conduta, né? Uma jovem muito educada e ao mesmo tempo de vários dons, né? Então ele se casa com ela, no caso, desposa, né, Vipsânia. Inclusive vai ter um filho com ela, né, posteriormente. Até aqui muito bem, né? Inclusive ele começa aí a se desenvolver nesse sentido, né? E tamanho sucesso de Tibério que o mesmo ele foi designado juntamente de seu irmão Druso, né, Cláudio Druso, para comandar em destacamentos romanos na região da Gália, realizando incursões e explorações nas cercanias da província. Olha só. Cerca de 6 anos consecutivos de um sólido casamento e uma formidável administração militar lhe garantiram justamente o cargo de cônsul, tornando-se um dos homens mais influentes ali no caso da alta casta imperial. E é nesta época que nasce o seu filho biológico, né, Júlio Druso. Então olha que coisa impressionante, né? O que, vamos dizer assim, uma família sólida, o que boas influências, né, pessoas ali de boa índole fazem com um indivíduo, né, que às vezes teve uma infância muito triste, muito traumática, né, muito caótica, que nem a que ali o Tibério teve, né, uma infância difícil, né? Então ali com a Agripa e com a família dele ele teve essa, vamos dizer assim, esse baluarte, né, esse bastião de proteção, né, que lhe garantiu aí justamente ter vamos dizer, um desenvolvimento de juventude até melhor, uma figura melhor a qual se basear. E justamente esse casamento com uma jovem boa, né, de família como a Vipsânia lhe garantiu que justamente ele tivesse inclusive um filho, né, com ela, enfim, sendo um bom pai, enfim, um bom comandante, né.
e inclusive um bom orador ali, um bom comunicador dentro do Fórum Romano. Então, um indivíduo que tinha uma carreira sólida, uma vida sólida, né? E isso vai se refletir, obviamente, e posteriormente no que ele virá a ser, né, dentro de Roma. Então, um indivíduo que tinha todas as qualidades para ser um excelente comandante, né, um excelente líder, né? Isso começa a ser despertado nele, né? Só que o que acontece? A vida de Tibério, uma coisa que é engraçada, ela é de altos e baixos terríveis, altos incríveis e baixos terríveis, vamos dizer assim, no caso dele, né? Na vida pessoal dele. Enquanto a vida pública ele sempre foi um indivíduo incrível, né? Nós vamos ver isso. Mas na sua vida pessoal ele teve sempre muitos problemas, vamos dizer assim, altos e baixos, né? E o que ocorre, né? Ocorre que o grande amigo dele, né, o seu baluarte, o seu espelho, né, o seu grande tutor, vamos dizer assim, né, o Agripa, ele vem a morrer ali por volta de 12 a.C. ali por problemas ali de saúde, enfim, que o fazem ali acabar, enfim, partindo, né? E as responsabilidades de Tibério o fizeram seguir um caminho infeliz, porque o que ocorre? No momento em que Agripa ele acaba morrendo, Tibério, sendo cônsul, sendo justamente o sujeito que tinha um dos cargos mais importantes de Roma em relação à questão de relações públicas, a questão ali de tratamento com as pessoas, da administração pública, de se lidar com o Senado, de se lidar com as questões das províncias, ele tem de, enfim, seguir ali as políticas, vamos dizer assim, a etiqueta ou, enfim, as designações, vamos dizer assim, por parte da família imperial, uma vez em que ele estava ligado diretamente a ela, por ser filho biológico de sua mãe, justamente esposa de Augusto, né? E o que ocorre? A mãe dele, no caso, a Livia Drúzia, começa a lhe chantagear e usar de chantagens terríveis contra Tibério para que ele devesse, no caso, seguir as ordens da família imperial. Alguns dizem que essas chantagens eram, digamos ali, para que ele, no caso, deixasse, né, a esposa dele, se divorciasse da esposa dele, deixasse o filho dele, no caso, e devesse ali desposar uma indicada, uma parente, vamos dizer assim, do imperador, né? Coisa que o Tibério não queria de forma nenhuma. Tibério amava a sua esposa, né, Vipsânia, e o seu filho. Só que o que ocorre? A mãe dele, né, essa biológica, começa a lhe chantagear das formas mais terríveis, inclusive alguns dizem propriamente ameaçando de assassinar, ali no caso de mandarem executar a própria Vipsânia, enfim, ou exilá-la, enfim, dar cabo, no caso de Vipsânia, ou do próprio filho dele, né? Então Tibério entra em um conflito terrível e tentando justamente poupar, ele sabia que o destino dele iria ser terrível nesse ponto, né, e da esposa dele tão pior quanto, ele toma a pior decisão, digamos assim, uma das decisões que vão talvez atormentar a vida dele para o resto da vida dele, que vão levá-lo a situações terríveis. Ele vai acabar justamente se divorciando, né, de Vipsânia, talvez para protegê-la, enfim, ou para não deixá-la entrar nesse joguete, né, ou se tornar ali uma vítima desse jogo. Ele acaba se divorciando, no caso de Vipsânia, e acaba ali se afastando da própria família dele, o que é muito triste, né? E ele acaba ali sendo obrigado, inclusive, né, após esse divórcio, a se unir, uma espécie de união política, uma espécie de, vamos dizer assim, união conjugal política com a filha do imperador Augusto, filha de outro casamento, no caso, né, essa primogênita, no caso, né, de Augusto, né, que viria a ser aí Júlia, né? E Júlia, ela era uma dama promíscua e justamente de moral dúbia, a qual em quase nada refletia o brio de seu poderoso pai. Então o que ocorre? Olha que situação terrível. O indivíduo ele sai do casamento com uma pessoa a qual ele amava, uma pessoa de bons modos, uma esposa fiel, vamos dizer assim,
uma companheira, parceira, né, uma pessoa ali sem interesses além de estar com sua família, né, uma pessoa que sempre cuidou dele. Ele tem de deixar essa mulher a qual ele amava para se unir politicamente com uma mulher a qual ele desprezava os modos, uma mulher ali extremamente, como é que a gente pode usar um termo assim, despudorada, que a gente poderia utilizar nos termos de hoje em dia, uma pessoa assim de hábitos desprezíveis, alguém que, digamos, não era fiel, né, que era promíscua com todos, e enfim, era ali, ela não tinha nenhuma, enfim, nenhum interesse pelo próprio Tibério. Elas estavam unidas simplesmente de forma política, por obrigação ali, no caso da etiqueta do império, entre aspas, por culpa da própria, no caso, mãe adotiva ali, no caso, né, que viria a ser ali a Lívia Drúzia, né, que obrigou, no caso, essa união, né, e o próprio Tibério, que, enfim, não queria aceitar aquela situação ali, viver juntamente de uma pessoa que, enfim, era completamente oposto dele, né, alguém que não merecia nenhum de seus olhares, né, enfim. E tal união forçada, ela foi desastrosa para a vida de Tibério. Então olha que situação, ali começam os problemas pessoais dele, né, que vai afetar ele demais, inclusive, né, um indivíduo que era notável e começa a ser afetado por essas questões, né. Enfim, e o que ocorre, né, mesmo com o aumento ali do status, né, de sua família, e a herança no comando dos destacamentos da Panônia Germânia, né, tornando-se um grande comandante, um indivíduo de grandes posses, de grande status e prestígio social, enfim, qual ele nunca tinha alcançado, o desgosto ele acaba tomando conta, né, da conduta de Tibério, inclusive, e infeliz, né, ele começa a se deprimir, ele começa a, enfim, se desgostar ali da sua própria vida, dos seus próprios objetivos e metas, né? Uma vez em que a vida dele foi destruída por causa de uma questão aí política, por parte de obrigações que não lhe cabiam, vamos dizer assim, institucionais, forçadas inclusive por parte da mãe dele, inclusive, né? Algo que, enfim, foi tudo uma questão ali de interesses bem escusos, inclusive, né? E o que ocorre? Por essa infelicidade, por essa depressão, ele se exila na ilha de Rhodes, né? Onde ele acabou levando sua odiada parceira, né? No caso Júlia, e os enteados dele, né? No caso ali, as filhas dela, os filhos dela, no caso, né? Enfim. E nesse período, né, por vezes, o próprio Tibério, né, através de pergaminhos, ali, através de mensagens, né, por mensageiros, entre outros, ele implorou, inclusive, para reatar seu casamento com Vipsânia, né, o que ele mais queria era justamente voltar para ela, era ela deixar aquela meretriz ali, no caso, em Rhodes, né, que ela ficasse por lá e ele conseguisse voltar para Vipsânia e ter uma vida, enfim, longe de toda aquela loucura de Roma com ela, né? Nem que eles tivessem que fugir, enfim, ele tinha todos os planos, né, de um jovem, enfim, de um indivíduo. Porém, né, ele foi institucionalmente proibido a voltar a cogitar tal união. Então a própria mãe dele, a própria Lívia Drúzia, enfim, a própria burocracia romana, vamos dizer assim, da Casa Imperial, o proibiu de fazer isso, né? Enfim, sob ali severas penas, ali, talvez a ele ou talvez a própria Vipsânia, o proibiu de fazer isso. Então isso foi ainda um golpe mais terrível ainda na vida dele, né? Extremamente terrível. E essa decisão do Fórum Romano, ela recaiu de forma terrível, né? Causando sérios danos na sanidade de Tibério. Então olha que situação, Tibério ele começa a ter problemas, não somente de depressão, mas problemas às vezes de sanidade própria, por não poder voltar para a mulher que ele amava, enfim, ter um contato maior com o filho dele, enfim. Então ele começa a ter ali problemas bem terríveis em relação a isso. E em cerca de 4 depois de Cristo, ali após o início ali dos acontecimentos do próprio Messias, né, a partir do ano 4 ali depois de Cristo, uma tragédia assola a família imperial, né. O jovem Caio, que era um dos
possíveis pretendentes ao trono, né, o favorito, inclusive, de Augusto, ele morre em campanha, né, guerreando em campanha. Sendo esse falecido, né, o sucessor direto ao trono. Querendo evitar aí um caos institucional, Augusto ele se viu obrigado a nomear Tibério como seu sucessor direto. Olha que situação complicada. O sujeito ao qual ele não queria de forma nenhuma estar próximo de Roma acaba se tornando justamente o sucessor ao trono, né? Entra na mira do próprio imperador. Como diz, não tem outro, vai você mesmo. Aí complicou a situação. E foi a consumação aí da tragédia de Tibério, né? Enfim, se tornar aí o imperador significava justamente esquecer Vipsânia para sempre, né? Esquecer a esposa dele para sempre. Ele nada pôde fazer quando em 14 depois de Cristo, né, Augusto ele vem a morrer aí em tenra idade, né, justamente deixando aí ao genro e sucessor adotivo um gigantesco império em ascensão. Então o que acontece? Ele está na mira, ele agora se torna o imperador de Roma, o líder supremo de Roma, e com uma pessoa detestável, vamos dizer assim, desprezível, né, ao lado dele. Além de uma mãe ali que também tinha vários interesses com ele, né? Então ele estava literalmente ilhado na vida dele. Que situação complicada, né? Então ele entra nessa espiral de complicação, onde ele não queria estar, ele se torna justamente o sucessor de tudo isso, ele se torna o líder supremo. E é fato, uma coisa que nós vamos entender justamente sobre o governo de Tibério, nessas atitudes que ele vai tomar no império como um grande governante, inclusive. É fato que ao se tornar imperador, né, Tibério ele buscou seguir o modelo de seu antecessor, uma coisa que é engraçada. Tibério ele não quis ser, ele não usou, digamos assim, o caos que ele teve na juventude dele, os problemas da vida dele, ele não refletiu isso no seu cargo como imperador, na sua responsabilidade como imperador. Muito do contrário, ele foi, quem sabe, até mais, vamos dizer assim, excelente naquilo que fez, muito mais competente, inclusive, do que o próprio Augusto, né? Um indivíduo mais responsável ainda, né? Que é algo aí até, vamos dizer assim, notável, né? E adotando uma política de cooperação com o Senado, olha só, ele fez aí vamos dizer assim, ele foi muito sempre cooperativo com o Senado, um indivíduo que ele não buscou de início, pelo menos, fazer nenhum mal contra os senadores ou coisa parecida, mas do contrário, sempre buscando aconselhamentos, enfim, trabalhando ali em cooperação, né, com estes indivíduos ali da aristocracia romana. Ele buscou retirar a autonomia das assembleias romanas na nomeação de magistrados locais, uma vez que estas instituições ainda eram um resquício das oligarquias republicanas. Então ele acaba com aquela questão lá, você tinha ainda descendentes muito vagos lá de patrícios, indivíduos ali que ainda utilizavam de alguma, vamos dizer assim, de algum resquício ali de poder para poder indicar pessoas, por exemplo, para assembleias ou consequentemente depois para o Senado, para que tivessem alguma influência sobre o império, né? Então Tibério ele bota uma pá de terra de uma vez em cima disso, ele acaba com essas assembleias romanas. Então ele fala, não, a partir de agora é o Senado e ponto, é o Senado que resolve essas questões e o imperador, né? E a burocracia romana. Então vocês aí esses problemas se dirigem aos magistrados. Os magistrados irão passar as informações para o Senado. Então você vai ter toda os pretores, o Senado, você vai ter toda uma burocracia bem organizada, né? Sem ali atropelos e caos, enfim. Então ele consegue organizar isso de forma inclusive hábil, né? E inclusive esta hábil manobra permitiu que somente notáveis e uma lista fechada, né, eles pudessem ser nomeados para cargos de liderança local, justamente fortalecendo a aristocracia romana. Olha só. Isso se refletiu inclusive no direito, onde ocorreram o maior número de julgamentos por crimes relacionados à corrupção e traição institucional, coisa que sempre existiu na história, nessa tal corrupção, né, que é, no caso, quando o indivíduo vai lá e, enfim, utiliza ali do recurso público, enfim, dos impostos e outras coisas para enriquecer ou para, enfim, promover coisas aí de seus interesses, né. E a formação dessa aristocracia garantiu, né, justamente que a política, o direito, a administração pública, enfim, que se tornasse mais eficiente,
mais limpa, não tão mais barata, vamos dizer assim, em custo, e que justamente garantisse ali uma segurança maior à população, né? Então, enfim, aqueles indivíduos ali podres, vamos dizer assim, não conseguiam mais entrar tão facilmente na estrutura. Então, o Tibério fez essas mudanças que começaram a funcionar, inclusive, a ter vamos dizer assim, um efeito notável, inclusive, né? Um efeito bom para a sociedade. Isso foi excelente. Enfim, e em relação a isso, né, pode-se dizer que durante boa parte do reinado de Tibério, o Império Romano ele foi bem administrado, inclusive, né? O líder ele costumava ouvir as querelas dos diferentes segmentos da sociedade, o que é algo interessante, né? Através dos pretores, enfim, dos magistrados e de outros, ele ouvia, né, essas questões, assim como investia em projetos importantes, mesmo ele não sendo um grande construtor, né? Tibério não é tido como um grande construtor no Império Romano, mas é um indivíduo ali da questão de administração, né, de comunicação, de organização pública, de economia ali na parte de corte de impostos e outras coisas. Ele era um indivíduo muito visionário nesse ponto. Ele era um indivíduo ali que conseguia administrar de forma notável e ser respeitado por isso através de sua presença e de suas decisões, né? Enfim, sabe-se que ele limitou a opulência no luxo, né, da casa imperial. Então ele diminuiu muito essa questão de gastos excessivos, de luxo, de riquezas, enfim, que é algo muito interessante, né? Inclusive do próprio Senado também. Então os senadores cooperaram nessa questão. Olha que coisa interessante. Obrigou por lei o consumo quase completo dos alimentos, evitando inclusive o desperdício descomunal na época, né, porque ocorria muito, até hoje muitas pessoas fazem isso, né, mas ocorria também na antiguidade, de algumas famílias oligárquicas consumirem muitos alimentos, né, terem mesas fartíssimas de alimentação no período de carnes, de frutos, enfim, hortaliças e outras coisas, e desperdiçarem muita comida que não se alimentavam, enquanto a população pobre, às vezes de áreas mais pobres, não tinha alimentação. Então, o que ocorre? Para justamente garantir que esses alimentos eles tivessem maior sobra no mercado, uma desvalorização, que eles pudessem estar acessíveis a mais pessoas, e que, enfim, as pessoas pudessem ali ter uma qualidade um pouco melhor, vamos dizer, inclusive a plebe, né, ter uma qualidade melhor aí de vida, inclusive, né, no período, ele justamente cria essa política para evitar o desperdício. Então, olha, foi o primeiro indivíduo que ele pensa na questão do controle de desperdício, justamente Tibério, né, um indivíduo visionário nesse ponto. Ele obrigou por lei nessa questão, criou medidas rigorosas contra o adultério. Olha que coisa interessante, como castigos financeiros e até mesmo físicos aos envolvidos. Então o que acontecia? Para Tibério o adultério era algo terrível. E até hoje o adultério ele é algo, vamos dizer assim, terrível, né? Uma coisa errada, né? Completamente absurda, né? E ele cria essas leis justamente por essa questão de caos, porque o que ocorria no período da República, você tinha algumas cidades romanas, alguns locais romanos, verdadeiros antros de ali demonstrações terríveis de relações entre pessoas. Então era algo caótico, vamos dizer assim. Isso causava muitos problemas, casamentos, desquites, filhos que não tinham um pai, não tinham uma mãe, não tinham, às vezes viviam de tutores, enfim, aquilo era uma loucura em algumas cidades romanas. E isso Tibério começa a ver como algo horrível. Então ele começa a criar leis impedindo isso, falando, não, uniões tem que ser, não ainda pela questão religiosa, nós vamos entrar muito posteriormente nisso, na questão real do matrimônio, né, enfim, mas para união no período institucional, querendo evitar caos, querendo evitar, digamos, caos social, ele começa a criar leis para que justamente obriguem que essas uniões elas se tornassem estáveis, que elas não fossem ali, vamos dizer assim, desfeitas aleatoriamente, vamos dizer assim, por situações ali errôneas. E quando cometiam adultério, enfim, ocorriam aí questões de, inclusive, multas financeiras. Então ele começa
a meio que organizar a sociedade nesse ponto, né? Algo que foi certeiro também e ajudou muito, inclusive, na melhora da conduta até das pessoas dentro do Império, embora ainda não fosse perfeito esse sentido, né? Mas ele consegue, de certa forma, amenizar um pouco essa situação. E ele também proibiu a alta casta romana de realizar rituais religiosos bárbaros, né, em respeito à religião oficial do Império. Como o Império no período ainda era politeísta, né, o que ocorre? As pessoas elas não podiam realizar rituais bárbaros. Por exemplo, rituais celtas, cartagineses e outros não podiam fazer isso. Então, ele respeitou, digamos assim, pelo menos o culto ali local, ele, vamos dizer assim, garantiu esse respeito e impediu as pessoas de ficarem realizando qualquer tipo de culto macabro ou maluco no meio de praça pública, enfim, né, causando algum tipo de causa ou desconforto às pessoas. Então ele meio que organizou isso, né, até de forma, vamos dizer assim, estável até. E o sucesso do reinado também se refletia, inclusive, na militaria. Olha só, uma vez em que o filho de Tibério, né, César Druso, né, e seu enteado Germânico, eles haviam se tornado experientes comandantes, olha só que interessante, resolvendo a questão de um motim das legiões da Panônia. Né, eles conseguiram, né, grandes vitórias e saques na região da Germânia, estabelecendo uma ordem na região nunca antes alcançada. Então, nesse período de Tibério, a questão da militaria ela também foi, vamos dizer assim, posta ali em prática, né? Até melhorada, inclusive, né? Foi melhorada e muito, inclusive através dos filhos de Tibério. Né? Tibério preparou ali os seus filhos como militares, né? Como indivíduos ali combativos, né? E eles foram muito certeiros, né? Conseguiram expandir as fronteiras do Império, coisa que eles não tinham conseguido desde a época de César. Né? César havia expandido o Império na região ali do Arno, né? Na região ali da divisa, né? No Rio Reno, ali na divisa ali com a Germânia, né? E o que acontece? Ele não conseguiu mais avançar. E no caso, Tibério, do contrário, né, através dos seus filhos ali, filho e enteado, ele conseguiu expandir essas fronteiras. Ele conseguiu alcançar aí, patamares antes não conseguidos aí por seus antecessores. Então ele fez aí grandes melhorias nesse ponto, conseguiu grandes conquistas e foi notado também por isso, né? Foi admirado pelas pessoas por isso, um líder aí excepcional, né? E pode-se dizer que no decorrer aí da sua vida pública, né, como administrador, como conhecedor, como filósofo, como comunicador, né, na área do direito, como político, estadista, enfim, né, um indivíduo que ele era sempre muito bem visto e admirado pelas pessoas e sempre fora visto durante toda a sua carreira pública como imperador, né, como líder supremo de Roma. Porém, essa estabilidade, no caso na vida pessoal dele, né, a estabilidade emocional começava a ruir, né, justamente aí em cerca de 19 depois de Cristo, após um tempo de caos ali, de problemas, né, de grandes tristezas, né, que vão assolá-lo, inclusive, como nós dissemos, é um período de altos, né, ele vai ter alegrias, né, com seus filhos, né, sendo grandes líderes, enfim, né, uma estabilidade, uma vez que ele se focou nessa questão política, né, enfim, mas ele vai ter um período de mais complicações na vida dele, né, que após aí ocorre o falecimento, né, de sua odiada esposa Júlia, né, qual de certa forma você tenha comemorado isso, né, talvez, né? Ocorre que tragédias vão assolar os seus filhos, né? No caso, o Germânico, que era enteado dele, né, filho aí de Júlia, ao realizar um dos exercícios militares de legiões, né, na região da Síria, ele acaba sendo morto, né? Alguns dizem que foi assassinado, inclusive por envenenamento, né, pelas mãos ali do governante local, que era o Carpúnio, né? E Carpúnio, ele meio que, enfim, faz isso ali num ato de desespero, meio aliado à parte, enfim, na região da Síria,
e o Carpúnio vai lá e dá vamos dizer assim, dá cabo do Germânico, né? E ele acaba sendo justamente aí, sendo um traidor, ele se suicida, né, ao descobrirem aí que ele comete esse crime, né? Mas assola, obviamente, Tibério, né, que o seu enteado querido, o Germânico, é morto aí pelos... ali no caso, pelos sírios, né? E inclusive 2 anos após, né, esse fatídico episódio, a sua amada Vipsânia também ela viria a morrer, né, de causas naturais, o que o abala mais ainda. Ele passou a vida tentando voltar para Vipsânia, ter uma vida estável com ela, e ela acaba morrendo, né, de causas naturais, o que deixa mais triste e desconsolado ainda, né? Então, já em certa idade, né? E a fim de compensar, né, a revolta ali, no caso do pai dele, né, no caso ali, a revolta no caso de Tibério, né, que estava, vamos dizer assim, desconsolado, né, e revoltado, Druso, né, que era o outro, no caso, filho biológico, ali buscou organizar novas incursões, né, diferentes locais ali, né, ali para justamente vamos dizer assim, trazer estabilidade para o Império, né, novas vitórias, enfim, organizar grupos aí para justamente novas campanhas, ter aí algum motivo para que, vamos dizer assim, Tibério ele se focasse em algo que não fosse sua vida pessoal, né, enfim, se focasse em questão pública, outras coisas que pudesse ali ter uma vida às vezes um pouco mais alegre, vamos dizer assim, né. Druso pensava dessa forma. Porém, o que ocorre? Enfim, as péssimas condições desses acampamentos, né, de incursões, assim como exposições a diferentes climas, né, ali que o Império Romano tinha locais ali, era vasto, né, existiam locais mais frios, né, ao norte, assim como locais mais quentes, né, no caso na questão do norte da África, por exemplo, acaba refletindo esses problemas, no caso em Druso, que contrai uma doença, né, e acaba justamente falecendo justamente por causa dessa doença, ele acaba morrendo, né, ali em causas misteriosas, inclusive, né, por questão desse mal que o assolou, né, por questões de clima. E imagine, você sendo um sujeito já de certa idade, né, um sujeito ali um pouco mais velho, ao ver a sua amada morrendo e ver os seus 2 filhos, né, os seus sucessores, vamos dizer assim, os seus queridos ali sendo mortos, né, morrendo ali de várias causas, o deixa atordoado completamente, né? Tibério entra em parafuso, vamos dizer assim, ele fica louco mesmo, né? Tibério atordoado por tantas tragédias, ele se autoexila na ilha de Capri, onde ali ele se firmou como uma espécie de governante supremo. Olha só, ele, a ponto da loucura, ele já não se conseguia ver mais comandando nada, ele já não conseguia se ver como um comandante, como um imperador, ele já não conseguia se observar como isso. Ele tentava manter ali a sua postura pública, o que ele podia, mas emocionalmente ele estava completamente destruído, louco, enfim, quase insano. Ele estava às raias da loucura. Então, para que ele pudesse preservar, vamos dizer assim, a burocracia, a estrutura, a ordem das coisas, ele se autoexila, ele sai de cena, ele desaparece. Então ele se exila nessa pequena ilha chamada Capri, ali na Península Itálica, né? E ele começa a viver como uma espécie de governante somente daquela ilha, uma espécie de administrador daquela ilha. E, vamos dizer assim, a fim, né, de que não, vamos dizer assim, o Império não entrasse em nenhum caos, né, com uma espécie de vacância de trono, qualquer coisa parecida, né, para ter o mínimo de administração, em cerca de 26 depois de Cristo, ele nomeia um dos principais pretores romanos ali, né, Sejano, como seu representante administrativo. Então Sejano ele se torna uma espécie de testa de ferro de Tibério, né? Tibério deixa Sejano ali como uma espécie de testa de ferro dele, comandando a situação como se ele fosse o seu porta-voz. Enfim, o indivíduo queria representá-lo ali no comando como uma espécie de primeiro-ministro, alguma coisa parecida nesse sentido, alguém que ficaria ali fazendo essa questão, às vezes, né, da parte administrativa, enquanto, entre aspas,
Tibério ele funcionaria como uma espécie de símbolo somente, né? Vamos dizer assim, o imperador está aqui como símbolo, mas ele não administra. Agora seria Sejano, né? E nesse período, um verdadeiro complô ele ocorre, né? Uma vez em que o imperador ele encontrava-se debilitado mentalmente, né, nessa situação terrível, na qual ele já não, enfim, ele não tinha condições, né, de governar, nem de se auto-administrar direito, né, Sejano ele buscou costurar alianças com outros oligarcas, olha só, então já começa os complozinhos, né, aqueles oligarcas, patrícios, aquele povo ali bem... vamos dizer assim, de moral dúbia, né? Ele começa a se unir com esses oligarcas a fim de manipular as informações, assim como a retenção de receita dos impostos, garantindo a expansão de seu status e poder. Então, olha o que acontece, né? Sejano, que de bobo não tinha nada, era um sujeito extremamente astuto, né? Não diria somente astuto, mas malandro também, né? Ele se aproveitou desse cargo qual ele conseguiu receber, né, sendo ali uma espécie de testa de ferro e administrador. Ele começa a costurar alianças aí com esses oligarcas. Então o que acontece? Vamos aproveitar essa situação e vamos lavar a égua e fazer a festa aqui. Vamos começar a reter dinheiro dos impostos, vamos começar a desviar dinheiro dos impostos para a gente enriquecer, vamos começar a desviar informações, então vamos reter informações do que está acontecendo aqui na população para que a gente possa tomar, no caso, ele e os oligarcas que possam tomar as decisões referentes ali à população, até inclusive passando por cima do Senado, enfim, né? Então vai começar um cabo de guerra aí. E o Tibério, na situação terrível qual ele se encontrava mentalmente, ele não tinha nem como decidir nada, e ele nem sabia as informações que estavam chegando por ele. Chegavam informações vagas, ou às vezes informações cortadas, enfim, eram filtradas por Sejano para que soasse como se estivesse na mais perfeita ordem as coisas quando chegasse para Tibério, o qual tentava se recuperar da sua insanidade, enfim, se recuperar de toda essa tragédia que aconteceu na vida dele, que estava sendo muito difícil, né? Enfim, isso começa a ficar ainda cada vez mais difícil, né? Em certa altura, inclusive, o próprio Sejano ele tentou despojar Lívila, né, que era parente direta ali de Tibério, a fim de se tornar uma espécie de tutor dos pequenos Gemelo e Calígula, né, que eram justamente netos de Tibério e possíveis sucessores ao trono. Então olha que situação. Gemelo ele era um dos descendentes ali de Tibério, né, neto de Tibério e o preferido ao trono, né, que era de seu filho biológico ali, né, e Calígula, né, que era também neto dele e filho de Germânico. Então os dois eram pretendentes ao trono, no caso Calígula sendo o segundo pretendente e Gemelo aí o primeiro pretendente ao trono. Então olha que situação meio difícil, né? Então o Sejano ele começa a costurar aí possíveis alianças para que ele se apossasse inclusive da tutoria dessas crianças e ele os instruísse a se tornarem ali enfim, sucessores ao trono sobre o seu comando. Então o que aconteceria? Futuramente um deles poderia se tornar imperador e ali com Sejano, digamos, sendo seu conselheiro, enfim, e Tibério seria apagado da história, enfim, né? Então ele perderia total ali contato com sua família, enfim, na situação em que ele estava. E o que ocorre, né? Desse fato ocorrido, né, as notícias chegarem ali ao já doente Tibério, né, o que acontece? O Senado, né, ele não queria ficar para trás, né, então o que acontece? Eles começam a confabular. Então o Senado vê, opa, o Sejano está lá, tá costurando todas essas informações para que ele se dê bem, mas a gente também quer se dar bem, a gente não vai perder essa parada para ele não, a gente não vai se submeter a um déspota aí, a um sujeito ilegítimo aí no comando. Então a gente vai começar a confabular também. E o que acontece? O Senado começa a filtrar as informações também. E os senadores começam a se comunicar com Tibério, começam a, na surdina, começar a passar as informações para ele através de mensageiros lá para a região de Capri, né? E, enfim, eles vão ali passando as informações, né?
justamente para Tibério, né, justamente. Ali, e Tibério obviamente começa a se enfurecer, começa a descobrir essas informações. Ele, que já estava debilitado mentalmente, fica mais louco ainda quando descobre que queriam tomar conta dos netos dele. Ele fica mais revoltado ainda. E enfurecido, ele emite um decreto, né, um pergaminho, um decreto, condenando Sejano e seus cúmplices à execução por traição. Então, Tibério, nesse ponto, ele começa a ver que todo mundo estava começando a confabular contra ele. Ele estava começando a ver que as pessoas estavam começando a querer, enfim, o lugar que era dele, né, que era dele ali por direito, e queriam dar cabo dele de qualquer jeito, né? Enfim, se apossarem dele da situação mental em que ele estava e dos netos dele, o que deixava ele mais revoltado ainda. Enfim, e sem os pretores, né, para barrarem ou censurarem, o Senado e os burocratas romanos assumiram algumas das atividades administrativas do Império, enquanto que o imperador liderava somente simbolicamente. Então o Senado começa a querer mostrar as garrinhas e querer dar uma de republiqueta, né, nesse período, tentando também, enfim, ali dar um jeito ali naquela situação. Ele começa a ficar paranoico, ele começa a achar que as pessoas estão confabulando contra ele, todo mundo, e começa a querer agir contra isso, daquela forma insana dele que ele estava, e a situação começa a ficar tensa, né? Não na questão pública, que se referisse ao povo romano, que continuava, as pessoas ali, como diz o afegão médio, né, que vivia sua vida comum, inclusive estava bem satisfeito, muito bem obrigado com ali a administração de Tibério. Mas a administração pública, o pessoal do alto escalão, estava começando a ficar preocupado, porque o Tibério estava ficando maluco e queria a cabeça de gente que ele pensava que estava confabulando contra ele por tudo que ele passou, né? E atormentado por essa paranoia, Tibério lhe forçou, né, o Senado a enviar seus netos para que fossem ali tutelados em Capri, né, ali para que ficassem aos cuidados, né, justamente ali de Tibério. Porém, o velho líder, ele tornou-se completamente insano nesse período. Então o que acontece? A insanidade venceu o Tibério. Ele ficou louco, literalmente. Então ele já não era mais um indivíduo em sã consciência. Ele começou a agir de forma animalesca, inclusive, né? Em pouco tempo, o próprio Tibério, ele começou a expedir diretamente de Capri, né, pergaminhos com sentenças de execução sem justificativa aparente contra indivíduos públicos que julgasse estarem conspirando contra ele. Então ia senador, ia oligarca, ia aristocrata, ia gente ali, às vezes de baixo escalão público, e um monte de neguinho lá para, vamos dizer assim, para execução, e um monte de indivíduo enfim, vamos dizer assim, né, pro corredor da execução, porque achava-se ali, o Tibério achava que estavam confabulando contra ele, né, enfim, conspirando, então mandava executar eles mesmo, né, o negócio começa a ficar maluco, né, a situação começa a ficar um terror dentro da administração pública aí para esses indivíduos. E sabe-se que neste período, né, a insanidade de Tibério se refletiu em seus costumes. E ali que a situação fica bizarra, mas completamente bizarra, né? E o que acontece? No Forte de Capri, que era a residência ali no caso de Tibério, né, em sua loucura, realizava costumes macabros, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que reuniões macabras, orgias, né, rituais de sadismo, além de abusos, né, contra mulheres e crianças. Olha que coisa bizarra. O indivíduo, ele se torna um monstro na sua vida pessoal, né? Completamente insano e louco, ele se torna um monstro dentro do seu forte, a ilha de Capri. Para os administradores públicos, começou a ser vista aquela região ali como um local extremamente tenebroso, vamos dizer assim, que é a fortaleza de um monstro, né? E tais atitudes macabras, elas eram presenciadas pelo pequeno Calígula, né, que possivelmente, né, incorporou toda essa insanidade, esse sadismo, né, essa tortura em sua personalidade, né,
que nós vamos falar inclusive sobre Calígula e posteriormente, né, que é, enfim, uma figura extremamente bizarra, né, do Império Romano. Ele, vamos dizer assim, que foi diretamente influenciado desde a sua infância. Ele viveu em Capri e ele foi ali influenciado completamente pelo seu avô, né? Insano, maluco e, digamos, psicopata, quase que literalmente, né? Ali pela sua insanidade mental, um indivíduo completamente paranoico e completamente perigoso, né? Um indivíduo ali sem nenhum controle naquela região, e Calígula ele presenciou tudo isso, né? O que vai influenciar inclusive esse garoto para que no futuro se torne uma figura ali bizarra, né? E após tenro período de insanidade, doenças mentais aí terríveis, né, enfim, em outras situações, Tibério ele vem a falecer aos 77 anos, em 37 depois de Cristo, cerca ali de 3 anos após a ressurreição e Pentecostes de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ocorreram ali mais ou menos em cerca de 34, né, mais ou menos ali, 33 no caso, né? Ocorre ali no caso, né, Pentecostes ali, né? Então, uns 4 anos mais ou menos depois ali, os episódios ali da ressurreição de Pentecostes, né, da jornada do Messias, que ocorre aí a partida, no caso do louco Tibério, né? E ele morre só, sem família ou amigos, né? E sua sucessão foi como o fim de seu reinado, né? Caótica e sangrenta. Então, o que acontece? Com ali a morte de Tibério, né, pela sua insanidade e loucura, a sua sucessão, no caso, a sua disputa pelo trono vai ser tão louca quanto, né, com já iniciando-se, né, através de um ato terrível, né, que nós vamos contar aí posteriormente, por parte aí de Calígula, né, que vai se tornar o sucessor aí de Tibério, né, no comando do Império Romano. Mas espero que o pessoal tenha gostado, né, desse nosso vídeo de hoje. Tentamos falar um pouco a respeito aqui da vida de Tibério, né, que a gente pode dizer aí inclusive o título, né, desse vídeo, que é da glória à insanidade, né, que é justamente aí um indivíduo que tinha toda a proeminência, né, que até o fim de sua vida tentou ser aí o melhor governante possível e realmente foi para muitos um excelente imperador no período em Roma, mas ao mesmo tempo em sua vida pessoal foi uma pessoa que sofreu muito em certos períodos e que deixou a maldade tomar conta de si, a paranoia, a ansiedade, a insanidade, não é? A paranoia, a ponto de tornar-se aí um monstro, né? Literalmente aí na sua monstro bizarro aí na sua velhice, né? Aí transmitindo toda essa maldade para os seus netos, né? Refletindo essa maldade para um de seus netos aí, que vai se tornar uma das figuras mais bizarras aí do Império Romano. Mas espero que o pessoal tenha gostado do vídeo de hoje, né? Se o pessoal puder dar um like aí no canal, passem aí pro pessoal, né? Precisamos de mais engajamento aí do pessoal, galera nova que esteja aparecendo aí, né? Assistindo os vídeos aí, inscrevam-se no canal, teremos mais conteúdos aí sobre diferentes assuntos nesse ano, né? Então, fiquem ligados aí, acompanhem o nosso conteúdo, né? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Desde já, muito obrigado.